Olá pessoal, hoje então nós vamos tratar de um assunto que é muito pertinente diante do momento histórico que todos nós vivemos. O amor tem que se esfriado. A Bíblia já diz que isso ia acontecer. Consequentemente, se o amor esfria, a fé também esfria, porque a fé é confiança e você não confia em quem você não conhece. E você só pode amar alguém que você conhece, né? Logo, muitas pessoas não conhecem profundamente a Deus, né? Porque nós temos nos distanciado demais dos parâmetros que Cristo nos deixou como herança na terra, dos seus valores, e hoje a igreja, infelizmente, em sua grande esmagadora maioria, se transformou mais em pão e circo, com raras e honrosas exceções, que nós vemos o evangelho puro sendo pregado, anunciado, a mensagem da cruz, desafiadora, que te desafia a ter uma vida de santidade, a uma vida mais correta, né, a superar os obstáculos e tudo mais, e a ter uma vida de oração, a conhecer a palavra, a perdoar, enfim. Tudo isso que Jesus nos deixou, né, como escopo de vida para nós, para nosso caminhar na terra. Acontece que nesses últimos tempos, pela falta de conhecimento, como diz Oséias 4,6, o povo vem perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. A ausência do conhecimento faz com que você não tenha amor, porque ninguém vai amar alguém que não conhece, não é? Você precisa conhecer. Então poucas pessoas hoje têm tido uma experiência real de conhecer a Deus a ponto de permitir que Deus transforme a sua existência. Faça o chamado metanoia, transformação de mente, não apenas de coração, mas de mente, de andar, de caminhar em todos os segmentos da sua vida. E isso também impacta na nossa fé, né? Porque fé é confiança e ninguém confia em quem não conhece. Então tudo isso demanda da ausência do amor. O amor tem se esfriado e, consequentemente, a fé também. E eu tenho notado, e eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor que ninguém, que muitos dos meus irmãos e irmãs na fé tem sentido que a sua fé está abalada, tem desacreditado, tem tido desesperança. Num mundo assim tão caótico, a esperança está se escoando, né? Está se escoando, a fé está diminuindo, a gente está acreditando menos. Tem pessoas que já estão fazendo tipo uma releitura da sua vida e se questionando, será que Deus existe? E se Deus existe, por que Ele permite que eu passe por tantas e tantas aflições? Afinal, Deus não é bom? Aí vale a pena você assistir a nossa série também, tá? A Essência da Maldade. São 3 vídeos, tá bom? E aqui também no lançamento da História de Mitri, publicado pela editora Planeta, com muita qualidade, adoro esse tipo de coisa, né? Com a sinopse aqui, com orelha, né? Com nova biografia do Daniel e tudo mais. Uma capa muito bem feita, eu achei legal esse detalhe aqui, ó, né? De ter a capa assim e ela aqui também em preto e branco. Achei isso muito legal, né? Aqui, nesse livro, nós vamos falar um pouquinho também a respeito da grande rebelião. Qual foi o poder de persuasão que Satanás utilizou para, né, arrastar com ele a terça parte dos anjos do céu, um local que é paradisíaco, que não tinha nenhum problema, né? Então o que aconteceu? E quais foram os desdobramentos disso na terra, né? Os desdobramentos disso, inclusive em nossas vidas, né? Então, um desses desdobramentos que a gente vê claramente é a falta de amor, esse distanciamento dos valores de Deus. E a fé, ela vai se escoando. O que fazer então quando a fé se escoa? E eu vou ser muito sincero com vocês, eu vou abrir meu coração aqui. Vou falar claramente para vocês, né, o que o Daniel pensa, o que o Daniel sente. Eu não sou um ator, eu não estou aqui interpretando papéis, eu não estou usando maquiagem aqui, né? Estou simplesmente falando aquilo que Deus coloca no meu coração e me apresentando diante de você com toda humildade, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos e com todas as minhas limitações. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se Deus assim tem me capacitado, com tantas limitações que eu tenho, né, a superar e atravessar esses vales tão difíceis que a gente tem passado, sabe, perder um filho não é uma coisa fácil, tira um pedaço de você e é um processo que eu ainda estou de luto, enfim.
Então, eu vou abrir meu coração. Eu vou dizer para vocês também como eu penso, como eu vejo e como Deus tem lidado comigo, como Deus tem me tratado. E eu quero partilhar com vocês esse tratamento. As estratégias que Deus tem me dado, eu quero dividir com vocês. O conforto que Deus tem me dado, eu quero partilhar com vocês. Às vezes que Deus tem enxugado as minhas lágrimas, eu quero também que hoje Deus me use como instrumento para enxugar as suas, para estender a mão e não para lhe apontar o dedo, para dizer que a esperança sim, nesse mundo aparentemente tão desesperançado, que existe amor sim, no mundo, no universo onde o amor tem se esfriado, que ainda há fé, que ainda há profetas nessa terra, que há um remanescente fiel e você pode fazer parte dele, sabia? Então o que nós vamos fazer diante de tantas decepções, né? Tem pessoas que vão na igreja, e eu muitas vezes também participei de situações assim. Você vai na igreja e se você fica desapontado, porque eu já fui roubado, né? Eu já fui enganado, eu já fui traído, né? Então quantas coisas você já não passou dentro da igreja que deveria ser um celeiro de amor e tem inveja, e tem picuinha, e um quer puxar o tapete do outro, e fala mal, né? E rouba, e mente, e manipula o povo, e faz pão e circo, e às vezes as pessoas vão se decepcionando com isso, né? E aí você fica pensando, puxa vida, eu procuro fazer tudo certinho na minha vida, né? Tudo certo. Eu oro, eu jejuo, eu procuro ser caridoso, eu procuro ofertar com generosidade, eu não oferto a sobra, eu não oferto o resto, né? Eu dedico tempo à leitura da palavra, à oração, eu procuro fazer tudo certo na minha vida, né? E parece que eu só me dou mal, parece que as coisas para mim vão de mal a pior, né? Em vez de melhorarem, porque é isso que dizem, né? Nas igrejas, é isso que falam nos altares, é isso que falam para você na televisão, que quando você se converte, tudo melhora. Mas quando Paulo se converteu, tudo piora. Pois é. Quando Jesus começou a anunciar o seu ministério público, as coisas também não foram tão fáceis, não. Pioraram. Pedro era apenas um pescador, mas quando ele anuncia o evangelho, põe esse cara na cadeia, né? Então, realmente, nós temos essa ideia, né? Nós fazemos tudo certo. Por que nós estamos nos dando mal, né? E muitas vezes eu me peguei refletindo nisso também, Senhor, por que o Senhor permitiu que meu filho partisse tão cedo, com 15 anos de idade, 10 meses e 7 dias de existência? Por que o Senhor não permitiu que ele ficasse um pouco mais? Passasse pelo menos mais um Natal com a gente, passasse mais um final de ano, celebrasse mais um aniversário, né? Quantas vezes eu perguntei isso? E aparentemente nós olhamos aquelas pessoas que fazem tudo errado. Tudo errado, de A a Z, brincam com Deus, zombam com Deus, têm uma vida relaxada, desleixada, né? E essas pessoas aparentemente se dão bem, elas enriquecem, elas aparentemente prosperam, né? Elas aparentemente também nem sequer adoecem, que coisa! Então será que o mal está prevalecendo? Onde estaria então a justiça dos bons? Onde está a justiça de Deus que deveria estar repousando sobre a sua vida, sobre a minha vida, né? Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Por que a bala perdida sempre acha um inocente, né? Por que nós vemos tantas coisas acontecendo ao nosso redor, destruindo famílias que são pessoas do bem, enquanto que a gente vê muito bandido que toma tiro da polícia, tiro de fuzil e está vivo, né? E às vezes um inocente toma uma bala ali, né, e morre, né? Então, por quê? O que está acontecendo no meio de tudo isso? Por que essas coisas? Por que os pais estão perdendo seus filhos, né, por suicídio? Por que tanta depressão no mundo? Por que tanta gente tirando a sua própria vida? Por que tanta gente se desiludindo? Claro, tem a patologia, tá? Tem a patologia, tem a doença, mas também existem os atos de desespero, né? Pessoas que perderam emprego e não sabem como gerenciar aquilo e terminaram um relacionamento e entram em desespero e acabam achando que tirar a vida, né? Buscar a morte vai ser a grande solução para a sua vida, né? Então, eu quero dar a orientação para você lutar, né? Vou deixar aqui mais uma vez, né, a divulgação do Diário do Micael. Tá? Ele escreveu um diário, né? Relatou muito bem, né, como foi o processo de depressão que ele enfrentou e conseguiu relatar de uma maneira que eu não poderia relatar. E tem olhar de pai, olhar de mãe, olhar clínico, tem estratégias para você lidar com essa situação, tem depoimento de pais que perderam, de pais que superaram e como estão superando, de jovens que estão lutando, que estão perseverando, que estão vencendo a luta contra a depressão, contra as doenças, né? A borderline, a bipolaridade, a esquizofrenia, são doenças psiquiátricas, né? Enquanto a gente achar que isso é demônio, enquanto a gente achar que é frescura, que é preguiça, isso só vai piorar.
né? Nós temos que ter o coração aberto para acolher, sabe? Deus é amor, Deus acolhe, Deus não acrescenta dor ao sofrimento. Então, quando você se diz cristão e aponta o dedo para essas pessoas que já estão feridas e você causa mais ferimento, você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Não brinca com Deus não, viu? Então, por que então que as coisas ruins aparentemente acontecem com pessoas boas? Eu paro para pensar, meu filho era uma pessoa boa, era um menino inocente, era um menino que nunca fez mal para ninguém, ao contrário, ele tratava todo mundo bem, do faxineiro ao diretor, né? Todos que conheceram ele foram impactados com o amor da vida dele, com a alegria que ele tinha, com o brilho dele, né? Por que então que isso aconteceu, né? Por que Deus permitiu? E eu quero dividir isso com vocês, o que Deus falou comigo, que Ele fale com você também. Se a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso, então significa se alguma coisa está acontecendo na sua vida e você está fazendo tudo certo, não é fruto de maldição, não é fruto de demônio, mas é fruto de uma permissão de Deus. Lembra, né? Paulo sofreu bastante, muitas perseguições, não está escrito que foi demônio. Jesus foi perseguido também, foi crucificado. Não foi o demônio que fez isso, foram os homens que fizeram, que gritaram crucifica. Não foram os demônios, né? Foram os homens, foram os fariseus, os guardiões da lei. Esses que deveriam ensinar o amor, né? Crucificaram o amor. Então, quando você procura fazer o seu melhor e mesmo assim você sofre perseguição, tenha certeza, é permissão de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus, teve que fugir, se esconder aqui, acolá, para escapar dos ataques de Saul, que queria matá-lo a todo custo. Esse período, segundo alguns historiadores, levou pelo menos 8 anos, fugindo, se esgueirando aqui, acolá. Então, lutas, todos nós vamos passar. O próprio Eliseu, né, morreu da doença que ele tinha. Elias chegou em desespero, pediu a morte. Jonas teve medo. Então nós vamos encontrar todos os personagens bíblicos enfrentando situações muito complexas, né? E avassaladoras muitas vezes, a ponto de até mesmo chegar a pedir a própria morte, né? Desejarem, anelarem a morte, né? Então, por quê? Se maldição sem causa não encontra pouso, então isso não é fruto de maldição, é fruto de uma permissão de Deus. Entenda isso. Às vezes Deus tem que te lapidar e a dor lapida, né? Como nós falamos no vídeo anterior, o sofrimento que honra, né? Que o sofrimento que honra vai trazendo lapidação para nós. Mas então, Daniel, onde é que ficaram as promessas de Deus para minha vida? Onde foi parar aquela alegria que eu tinha ao entoar aquela adoração ao rei? Quando eu me convertia, eu entoava adorações. Eu lembro que eu gostava muito de uma canção que dizia: meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Adorava essa canção. E gostava de uma outra também que dizia: o que o Espírito Santo se move em você, né? Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, né? Eu quero falar do valor que você tem. Numa época, quando eu escutava aquilo, olha, gente, eu me sentia assim, um perdão da palavra, né? A escória do cavalo do bandido, tá? O cocô do cavalo do bandido, era assim que eu me sentia, né? E de repente escutar aquilo de Deus, não, você tem valor, aquilo ali mexia comigo, como assim eu tenho valor, né? Porque Deus sim te dá valor. Deus escolhe os pequenos, escolhe os fracos, escolheu você, escolheu a mim, né? Mas onde foi parar aquela alegria? Onde foi parar aquela alegria de adorar? Onde foi parar aquele desejo ardente de orar e falar com o Pai que você tinha antes? Onde foi parar a sua compaixão? Você passou a ser uma pessoa mais egoísta, menos empática? Onde foi parar o seu amor a Deus e ao próximo? Parece que isso está dissipando. Onde foram parar os seus sonhos? Os sonhos que Deus te deu, as promessas, né? Todas aquelas coisas, onde foram parar? Eu sei que muitas pessoas, assim como eu, muitas vezes se sentem abatidos, se sentem derrotados e às vezes só nos resta chorar. Chorar no ombro do Pai, chorar no colo do Pai. Há momentos que é assim. E às vezes pessoas chegam a duvidar da própria fé. Será que Deus realmente existe? Ele está permitindo acontecer tudo isso comigo? Pastores estão se suicidando, jovens estão se matando, a criminalidade está aumentando, mais violência, calúnias pela internet, cheio de hater aí, gente que nada faz e ainda calunia aquele que faz. É bem típico, né? Como diz William Shakespeare, os vasos vazios são aqueles que fazem mais barulho, né? Quanto menos conteúdo a pessoa tem, mais ela ataca o outro para tentar
né, se engrandecer. É isso, é típico do ser humano. As pessoas que mais criticam os outros são as pessoas mais frustradas, mais vazias, né, mais traumatizadas. Elas precisam da sua oração. É isso, né? Da sua oração, da sua compaixão, tá? Então, por que então a gente vê tantas perseguições aos bons, mentiras por todos os lados e vozes, muitas vozes que estão enganando multidões perdidas, que não sabem para onde ir, né? E fazem o rebanho errar o caminho. Quantos líderes estão apontando o caminho errado para o povo, estão dando direção errada, estão dando ensino errado para o povo? E a palavra diz, Deuteronômio 27:18, maldito, maldito, quem fizer o cego errar o caminho, né? Quem fizer o neófito, o novo convertido, aquele que ainda não sabe das coisas, né? Maldito quem fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27:18. Aí as pessoas ficam pensando, poxa vida, Daniel, eu estou fazendo tudo certo, mas eu perdi meu emprego, né? Por que Deus permitiu? Eu perdi meu grande amor. Por que Deus permitiu? Eu perdi o meu cargo, eu perdi o meu filho, eu perdi a minha filha. Quer seja por um latrocínio, quer seja por um acidente trágico de carro, quer seja por doença, quer seja por suicídio, mas a perda, a dor da ausência é a mesma. Quem perde é a mesma coisa, tá? Perdeu? Não é fácil ter perdas, não é fácil perder. Nós não estamos programados para isso. Nós sabemos que a certeza que nós temos da vida é a morte, mas nós temos a nossa mente já formatada que os velhos vão primeiro, né? E os jovens vão depois, né? Que o pai vai primeiro, né? E o filho vai depois. Nós não estamos preparados mesmo porque não há nome para isso, né? Se por acaso eu perco meu pai ou minha mãe, eu sou órfão. Se por acaso eu perco a minha esposa, eu sou viúvo. Mas eu perdi meu filho. Né? Eu sou o quê? Não tem nem nome para isso, né? É algo que a gente nem sequer nominou ainda, né? Eu perdi, Daniel, a minha esperança, perdi a minha fé. Muitos estão assim. Nesse mundo cruel, cercado de pessoas cruéis, maldade por todos os lados, trapaças, enganos, mentiras, falsas promessas, que nos fazem ter desesperança. Sabe o que acontece? Quando alguém te coloca uma promessa e diz, olha, Deus assim diz o Senhor, porque esse ano a sua vida vai acontecer isso, 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 e vai prosperar, e vai crescer, e você vai ser curado, e as coisas vão de bom para melhor, e aquilo, e esse é o ano do avivamento, e aquilo não acontece. Sabe o que ocorre? Quando você acredita numa promessa falsa dessa, olha a estratégia do inimigo. Quando você acredita numa promessa mentirosa, porque a Bíblia diz que nós enfrentaremos momentos de angústias como nunca houve, nem tampouco haverão de haver. Jesus não disse que seria uma vida fácil, é um caminho estreito, nós seríamos perseguidos, seríamos odiados, é o que Jesus diz, né? Mas ele venceu o mundo, então tem de bom ânimo, nós vamos vencer também. Nele nós tudo podemos. Na minha força eu não posso, na sua força você não pode. Então não caia nessa cilada da mente, né? E a gente fica perseguindo aquilo que nós queremos ouvir, né? Então você acaba acreditando numa mentira dessa daí, que claro, traz afago ao seu ego, ao seu coração, né? E aí você acaba perseguindo alvos falsos, né? Errados, mentirosos, e acaba você acaba correndo atrás de ilusões. E a frustração de não alcançar aquela promessa faz o quê? Bíblia responde: a esperança que se retarda, aquilo que não acontece, deixa o coração doente. É assim que o povo de Deus está, doente. É assim que muitos de vocês que estão me ouvindo estão, doentes. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Provérbios 13:12. Provérbios 13:12. Então veja bem, né? Muitas pessoas estão doentes porque acreditaram em falsas promessas, perseguiram alvos falsos, né? Seguiram rotas erradas, foram guiadas por cegos, por pessoas de mau caráter, pessoas cruéis que só querem saquear o seu dinheiro, só querem te enganar, só pensam no seu bel prazer e no seu próprio benefício, não é assim? Né? O que fizeram com você, meu irmão? Por que você chegou no fundo desse poço? O que fizeram com você, minha irmã? Eu vou te dizer uma coisa, aí você pode perguntar, será que foi Deus que fez isso comigo? Será que foram os homens? Será que fui eu mesmo que fiz através das minhas escolhas erradas? Ou será apenas a vontade de Deus, muitas vezes incompreensível para nós? A questão mais perturbadora de todas sempre vai ser o porquê.
O porquê eu estou passando por isso. E queremos, Deus, fala comigo, Deus, me dá uma direção. Às vezes parece que o céu é de bronze, né? Porque o nosso coração, o nosso amor vai esfriando, a fé vai esfriando, o coração está doente, e o coração doente faz com que seus ouvidos espirituais não ouçam mais a voz de Deus. E você se vê perdido nesse caminho, porque você perseguiu alvos errados, você acreditou em mentiras, você deixou de exercitar os valores cristãos porque te ensinaram errado e sofreu decepções dentro da igreja que deveria ser um celeiro de amor. Curioso isso, né? Isso torna você doente. E uma pessoa, um soldado doente não pode combater o bom combate. Soldado doente precisa de cuidados, precisa de cuidar das chagas, das feridas. Permita que esse humilde servo seja um instrumento nas mãos do Pai para cuidar das suas feridas nesse momento. Como eu cuidei das feridas do meu filho, como eu enxuguei as lágrimas dele, eu quero enxugar as suas. Eu quero cuidar das suas feridas também, na força dele. E as pessoas ficam, Deus fala comigo. Vamos deixar Deus falar. Salmista diz, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É assim que nós temos, ansiamos por Deus, queremos que Deus intervenha logo na nossa vida, na nossa rota, no nosso caminho. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, tá bom? Não do Deus que apenas satisfaz o desejo do meu coração. Quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? Ou seja, quando finalmente Jesus vai voltar e vai enxugar toda lágrima e essa dor vai passar? Quantas vezes eu já pensei nisso? E aí continua o salmista, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E assim muitos de nós temos sido. As nossas lágrimas têm sido nosso alimento. Muitas vezes as minhas lágrimas são meu alimento também, de dia e de noite. Eu faço eco com essas palavras. Eu sinto essa dor também, muitas vezes, né? Por motivos diferentes, né? O salmista estava enfrentando uma situação diferente da que eu enfrento, diferente da que você enfrenta, mas o resultado é o mesmo. Nós choramos. Nós choramos porque muitas vezes a gente se pergunta, Senhor, fala comigo, me dá uma estratégia. E às vezes a gente precisa chorar no colo do Pai. Não tenha vergonha de chorar, viu? Jesus chorou, tá? Chorar é humano. Chorar faz drenar abscessos da sua alma também. Faz bem chorar. Não tenha vergonha, não caia nesse protocolo besta, o homem não chora. Jesus chorou, tá? Ele é nosso modelo. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo. Já não te perguntaram isso? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Você está doente? Cadê seu Deus? Né? Você perdeu seu filho, sua filha? Cadê seu Deus? Você perdeu o emprego? Cadê seu Deus? Né? A sua vida está piorando, você perdeu seu patrimônio financeiro. Cadê seu Deus? E vão te perguntar isso, né? Cadê o seu Deus? E perguntaram isso para o salmista também, não é assim? Não perguntam para você também, duvidando da sua fé, ou talvez dizendo que você está colhendo uma maldição, ou que a consequência está no pecado, não é assim? Cadê o seu Deus? Talvez nos dias de hoje dissesse a mesma coisa para Paulo, dissesse a mesma coisa para Pedro, dissesse até mesmo para o próprio Jesus. Quando Jesus na cruz diz, Pai, por que me desamparaste? Talvez muitos dissessem, cadê o seu Deus? Cadê seu Pai? Como as pessoas julgam fácil, né? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. O salmista continua. Quando as pessoas falam isso para ele, corta o coração. Sabe, palavras promovem guerras, palavras podem promover paz, palavras podem trazer conforto, palavras podem trazer profundas perturbações. E essas palavras deixavam o salmista profundamente angustiado. Quando me lembro dessas coisas, as pessoas então ficam me questionando, eu estou chorando dia e noite, sofrendo, e as pessoas ainda questionam, cadê o seu Deus? E eu me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Quer dizer, no começo, você não adorava a Deus? Sua fé era tão vívida, os seus sonhos tão reais, né? Era tudo tão maravilhoso. O que aconteceu? Com cantos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. Não era assim antes? No início da sua jornada, a sua fé não parecia ser inabalável, você parecia suportar tudo, mas agora parece que ela está mais fraca. Cadê seu escudo da fé? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? O salmista se pergunta, a minha alma está triste. Por quê? Por que estou tão triste, né? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Olha só, triste, perturbado, tá vendo? E às vezes a gente acha que isso é coisa do demônio, isso é humano. O ser humano sofre também. Na vida teremos aflições.
E o salmista passou por isso também. A alma dele estava triste, ele chorava, questionavam ele, angústias, a alma estava perturbada. E ele coloca ali, um horizonte. Ponha a sua esperança em Deus. E eu digo isso para você, não importa o que aconteça. Ponha a sua esperança em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não compreenda, mesmo que a nossa razão limitada não consiga compreender a dimensão e proporção do que Deus está fazendo em nossas vidas, Ele está fazendo o melhor. Tenha certeza disso. E tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada pode ficar fora desse tudo. E a Bíblia não pode se contradizer, Ou você acredita ou você não acredita. A Bíblia não tem meio termo. Você não pode acreditar mais ou menos. Fé é uma certeza cartesiana. Ou você crê ou você não crê. Se você fica em cima do muro, a palavra diz que Deus vomita, Então, ou creia ou não creia. Ou fica nesse barco e aguenta a tempestade sacoleja o barco, e o barco não vai afundar porque Jesus está dentro. Mas o que você faz no meio da tempestade? Você se agarra em alguma coisa, você se segura em alguma coisa, se agarra nas promessas de Deus, se agarra na fé, se agarra naquilo que você tem de mais precioso, que é a sua amizade com Jesus. Não troque isso por nada, não negocie a sua salvação com nada, com as coisas efêmeras, pífias e passageiras desse mundo tenebroso. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Presta atenção, a minha alma está profundamente triste. Estava deprimido, estava arrasado, como você, como eu muitas vezes. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor, de dia e de noite esteja comigo a sua canção. Essa deve ser a nossa oração. E a minha oração ao Deus que me dá vida e não morte. Mesmo triste, mesmo abatido, você não está derrotado. A minha oração ao Deus que me dá vida. Deus tem uma promessa de vida em abundância, mas não prometeu que a vida seria fácil. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que ainda que você atravessasse o vale da sombra da morte, Ele estaria com você. A promessa dele é que Ele estaria com você, Ele estaria comigo. Ele não disse que seria fácil. Não está escrito que seria fácil. Direi a Deus, minha rocha, algo firme, não volúvel, não mole, não gelatina, mas rocha. Por quê que esquecestes de mim? E às vezes a gente pergunta para Deus, Senhor, você se esqueceu de mim? Você não lembra mais de mim? Parece que o céu está de bronze, que o Senhor não está me ouvindo mais. Você se esqueceu de mim, eu estou orando há tanto tempo e o Senhor está vendo eu sofrendo. E por quê? Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Essa é a reflexão. Por quê? Ou seja, não é melhor morrer? Talvez, por que continuar a viver? Talvez essa tivesse sido uma reflexão interior do salmista aqui. Por que eu devo continuar a sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Ou seja, de que vale continuar sofrendo? Por que eu vou continuar vivendo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim. E é assim que é. As pessoas vão zombar de você, vão te ridicularizar, vão te apontar o dedo, vão te perguntar, cadê o seu Deus? Até os meus ossos sofrem agonia. Até os ossos, olha só a profundidade. Mortal quando os meus adversários zombam de mim. Perguntam-me o tempo todo, de novo, onde está o seu Deus? Corta, É a segunda vez que isso é citado pelo salmista. Por que estás assim triste, a minha alma? Por que estás tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Veja bem, põe sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, de 1 a 11. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus. Põe a esperança nele, Vou ler mais um texto aqui. Mais um salmo. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Escuta a minha oração. Não ignores a minha súplica. Tenha certeza, Deus está ouvindo, viu? Deus, aquele que fez ouvido, escuta. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. Estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante de tanta confusão, diante de tanta gritaria, eu não consigo ouvir a voz de Deus. A voz de Deus requer
Silêncio. Fecha a porta do teu quarto. Vai no monte. É ali que Deus fala com você, não é no meio do barulho, não é no meio da gritaria, nessa Babel que transformaram as igrejas, né? É reverência. Quando você entra num templo budista, você vê silêncio, reverência. Você entra numa mesquita, você vê reverência. Você entra num templo católico, todo mundo fala baixinho, reverência. Por que na igreja evangélica nós fazemos tanta baderna, tanta bagunça? Você acha que Deus se agrada disso? Você acha que é assim que nós devemos prestar culto e adoração a Deus, sem reverência? Isso é adoração, né? Pensa nisso, tá bom? Estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios. Os ímpios gritam demais, fazem barulho demais, e acho que aquele que faz mais barulho é mais espiritual, né? Pois aumentam o meu sofrimento, irados mostram o seu rancor, vão contra você. Às vezes dentro da igreja. O meu coração está acelerado. Os pavores de morte me assaltam. Ele tinha medo de morrer, de ser assassinado. Temor me dominam. O medo tomou conta de mim. Veja bem, não é errado você ter medo. Davi estava com medo, né? O salmista estava com medo. Pedro teve medo, né? Mas a questão é você viver no medo. Ter medo todos nós temos, é um instinto de preservação. Eu tenho, você tem. E às vezes aquilo que a gente mais teme pode vir nos acontecer, como aconteceu com Jó, né? Como eu imaginaria perder um filho, né? Talvez fosse o que eu mais temesse. E Deus permitiu, e permitiu com algum propósito. E eu não entendo todos, parte eu entendo, né? O diário dele está ajudando muitas pessoas, está salvando vidas, está dando estratégias para pais e mães a lidarem com a situação. O diário dele está transformando histórias, né? Mais de 50 mil pessoas já baixaram no mundo inteiro, né? A versão em português, a versão em inglês foi postada há pouco tempo, eu não sei ainda os números, mas eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Para a honra do Cordeiro, houve um legado aqui. Mas eu sei que há mais que isso, porém eu ainda não enxergo. Na minha limitação eu ainda não enxergo, né? Temor, medo tomam conta de mim, né? Então o errado não é sentir medo, né? Porque o medo, se você só ficar no medo, o medo ele te aprisiona, o medo ele te paralisa, o medo impede de você contemplar e viver os seus sonhos, né? Então não fique assim, tá? Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba e voaria até encontrar repouso. Eu sairia desse lugar. Quem dera eu tivesse asas como os anjos e voasse logo para o céu e fosse embora desse mundo. Quantas vezes? Eu já cheguei a pensar nisso, sim. Né? Nos primeiros meses da ausência do meu filho, eu cheguei a pensar assim, Senhor, me leva. Eu não vou aguentar. Me leva, eu não vou aguentar. Né? E ainda esse ano, né? Eu cheguei a orar nisso. Senhor, eu não sei se eu aguento um ano. Né? Eu não sei se eu vou aguentar mais um Natal, mais um final de ano, né? Ou o Senhor volta logo, ou o Senhor me leva, né? Então, meu coração estava profundamente destroçado. E Deus falou profundamente comigo, né? Descansa em mim. Você tem uma missão. Quando a sua missão terminar, eu te levo, né? Então, nós temos que descansar nele. E a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria nele é a nossa força. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a da pomba e voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe. Não é essa vontade que dá às vezes? E no deserto eu teria ao meu abrigo, pausa. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade, longe dessa bagunça, longe desse mundo cruel, longe desse mundo tenebroso. Eu quero ir para o céu logo, às vezes a gente pensa. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Nada de novo abaixo do sol, né? Brigas no trânsito, brigas por coisas pífias, matam por banalidade. Hoje banalizaram tanto a vida, né? De noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade, né? Nela permeia o crime e a maldade, assim como está hoje também. Crime e maldade também dentro de igreja, tá? Porque quando você mata sonhos, mata alegria, mata esperança, você também é um assassino. A destruição impera na cidade. Opressão e fraude jamais deixaram as ruas. Opressão e fraude, mentiras, não só as ruas. As igrejas às vezes têm entrado também. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se o adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Esse era o amigo íntimo. Era tu, meu amigo íntimo. Às vezes isso é o que mais dói, né? As pessoas próximas a você
te traírem, sabe? Olha, Jesus passou por isso, teve um Judas, né? Você vai passar por isso. Pessoas próximas de você vão te trair. Não carregue na sua bagagem mágoa. Perdoa e deixa na mão de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Entrega nas mãos do Senhor. Perdoa. Você não é obrigado a conviver, tá? O perdão não te obriga a conviver com a pessoa, tá bom? José perdoou os seus irmãos, mas não conviveu com eles. Deu o melhor da terra do Egito para eles, mas não convidou nenhum deles para morar no palácio junto com ele, tá? Então, o perdão não te obriga a convivência, mas é um dever nosso. Perdoa, porque a ausência do perdão é um câncer no seu coração, essa amargura vai crescendo e só vai te fazer mal, né? Então não se deixa levar por isso daí não, isso vai te deixar mais doente, tá? Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Às vezes, aquela pessoa que senta no banco da igreja do seu lado, que ora junto com você, essa pessoa de repente pode se transformar num Judas e te trair por pura inveja, né? Por ver você alegre, por ver o seu sucesso, por ver você um pouquinho melhor, em vez de ele celebrar com os que celebram e chorar com os que choram, ele se regozija com aqueles que choram, né? Tem gente assim cruel no mundo, não tem? Estou falando mentira? Tem gente que se regozija com a desgraça alheia, torce para que a sua vida caia em desgraça, não é assim? Mas Deus está no controle. Tudo pertence a Ele, descansa nele. Não importa o que digam de mim, eu sei quem é meu Deus, eu sei quem eu sirvo, eu sei quem eu sou diante do céu, eu sei quem eu sou aqui na terra, eu sou filho de Deus, eu sou cidadão dos céus, eu tenho a marca do Cordeiro em mim, eu tenho o sangue de Cristo que me cobre, e isso não tem preço, nada pode pagar isso, né? Então, fará esse que traiu. A morte apanha os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal se acha guarita. Por quê? O mal acha guarita? Porque a pessoa é má. Então, quer dizer, o mal precisa de um hospedeiro, né? O diabo, para agir na vida de alguém, precisa de um hospedeiro, né? O vírus, para ele se multiplicar, precisa de um hospedeiro. Então, a maldade é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Aqui, no coração dessas pessoas, o mal encontra guarita. Por quê? São pessoas cruéis. Então essas pessoas que são más, que são cruéis, que não têm empatia, que não têm compaixão, que se acham pequenos deuses, que julgam todo mundo, que apontam o dedo para todo mundo, e essas pessoas aí, olha, o mal encontra guarita, claro. O diabo usa e abusa dessas pessoas. E aí o povo sofre, porque a boca fala do que o coração está cheio. Um coração cheio de orgulho e altivez e soberba. Lembra que o orgulho precede a queda? E a voz que é liberada, então se a boca fala, o coração está cheio de orgulho, essa palavra saiu contaminada, adoece o povo. O povo está comendo alimento contaminado, pão estragado, água contaminada, né? Promessas não cumpridas que adoecem o coração e muitos estão sofrendo e abatidos. Perseguições dentro da igreja, traições entre os próprios irmãos. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Olha só, eu, porém, clamo a Deus, é isso que eu tenho feito. Eu clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, choro angustiado. Ele ouve a minha voz. Sim, Ele sempre ouvirá a tua voz, mesmo quando você chora angustiado. Não tenha vergonha de chorar diante de Deus. Ele me guarda ileso da batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Ele te guarda assim, ileso, ainda que muitos estejam contra você. E tudo que acontecer na sua vida, Deus está na permissão, Deus está no controle, para fortalecer a sua fé, para te dar renovo, para fazer com que você tenha empatia. Às vezes Deus permite que você passe fome, para você saber o que é isso, sabe? É para você poder ajudar mais as pessoas quando você tem, né? Às vezes Deus tira o que você tem para você dar valor àquilo que você tinha, né? Então, são transformações, lapidações de Deus. Tudo colabora para aqueles que amam a Deus, né? Isso aqui está no Salmo 55, de 1 a 18. Então, muitos vão te perseguir. Jesus já disse que isso ia acontecer. Não desista. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Deposite a sua esperança nele. Deposita aos pés dele a sua esperança nele. Louve a ele. Somos a noiva, não é? A igreja não é a noiva, não é isso? Vamos entender bem. A igreja não é a noiva? Estou falando mentira. A Bíblia não diz isso?
A igreja é a noiva, né? A serpente, ela se tornou inimiga da mulher, né? E passou a perseguir a mulher. Está lá em Gênesis, mas não tem mistério. A serpente é o diabo, né? Perseguir a mulher. Quem é a mulher? A noiva, a igreja, né? E está esperando o noivo para as bodas do Cordeiro, a maior de todas as festas celebradas no céu. Na história de Mito a gente vai contar um pouco sobre isso também. Não no tomo 1, mas mais para frente. Nós somos uma noiva, não é? E como é um casamento, tá? Vamos ser sinceros? Como é que é feito um casamento? Você vai lá, faz um juramento solene diante do altar, né? Na presença de Deus, dos anjos, né? E diz que você vai amar aquela pessoa na alegria, na felicidade, na prosperidade e na saúde. Não é assim? Não é assim, né? Você é muito mais do que isso. Você vai amar aquela pessoa em todas as circunstâncias, na doença, na tristeza, nos dias de abatimento, nas fraquezas. Vai amar aquela pessoa nas privações. Isso é aliança de casamento. Ou seja, você fez uma aliança com Deus, você é noiva, não é? Nós somos noiva, nós somos igreja. É só para coisa boa? É só para prosperidade? É só para cura? É só para milagre? É só para prodígios? É só para unção disso e daquilo? Não. Essa aliança também nos capacita a suportar aflições, né? Nos capacita a suportar as privações, as angústias e muitas vezes sim nós vamos chorar, mas você vai ter um ombro a quem recostar o choro. Jesus sempre vai estar do seu lado. Ele sempre vai estar do teu lado. Os anjos estão acampados ao seu redor agora e choram quando você chora. Tenha certeza disso, viu? Os anjos choram quando você chora e eles te cobrem com as asas, te protegem. Sabe, quando você faz uma oração sincera, você se ajoelha no seu quarto e chora na presença de Deus, pode ter certeza. Jesus está lá. Os anjos estão lá, cobrindo você com as asas. Anjo não precisa de asa. Porque se eles estão no céu e o céu não tem atmosfera, ele não precisa de asa para voar, mas asas são como escudos. Sabe como a galinha protege os seus pintinhos com as asas? Então os anjos te protegem também. Quando você faz uma oração sincera, tenha certeza, os anjos estão ao seu lado, te cobrindo com as asas, te protegendo, te guardando, te dando acolhimento, te dando colo, te dando aquilo que você mais precisa, colo. Enxugando as tuas lágrimas, trazendo paz à sua alma, pacificação no seu coração, trazendo paz no meio da tribulação. Sabe aquela paz que Jesus prometeu para nós? Deixo-vos a minha paz. Não como o mundo dá. Ah, se eu for próximo, se eu tiver isso, se eu tiver... Não. É uma paz incondicional. Uma paz de aliança, uma paz de casamento, uma paz na tristeza, uma paz na saúde, uma paz na doença, uma paz na prosperidade, na bonança ou nas privações, nas dificuldades. Essa é a paz que Jesus nos dá. Essa é a aliança que nós temos com o Cordeiro. E essa aliança tem sido corrompida, porque só estão te falando um lado bom disso. Quer dizer, o juramento dessa aliança, a liga dessa aliança, ela é pautada somente em coisas boas. Mas a Bíblia fala que nós teremos aflições. Jesus disse que nós iríamos perseguidos. Paulo foi açoitado, apedrejado, preso, sofreu naufrágio. Sabe, todos sofreram perseguições. Eu sofro, você sofre. Eu choro, você chora. Às vezes eu também estou angustiado. Às vezes eu passo noite sem dormir, com insônia, né? Angustiado também. Tem dias que eu nem como, né? De tristeza, de abatimento. Nós somos humanos, continuamos sendo humanos. Mas isso não pode ofuscar, eclipsar a minha fé. Isso não pode me distanciar de Deus. Abatido sim, isso é abatimento. Derrotado não, derrota entrega. Não vou me entregar. Né? Ainda que você tenha vontade, como o salmista diz, se eu pudesse eu voaria como a pomba, cairia fora daqui, ia longe dessa bagunça. Se eu pudesse eu também pedia, Senhor, me tira logo desse mundo. Eu já pedi isso para Deus. E Deus falou, não acabou a sua missão. Né? O soldado vai ser recolhido do campo quando a missão acabar. Então, tudo está no controle de Deus, confia nele e o mais ele fará, né? O mais ele fará. Essa é a aliança de casamento, né? Eu posso te sugerir uma coisa? Uma coisa que eu sempre procuro viver o que eu prego, né? Então, na minha aliança de casamento está escrito o amor jamais acaba, né? Na minha e na da Isabela também. E nós pedimos para acrescentar algo a mais, Jesus, né? Então, como simbolizando que nós somos um cordão de 3 dobras, né? Eu, minha esposa e Cristo. Né? Esse cordão de 3 dobras fica mais forte, né? Fica mais forte, fica mais resistente. Né? Então, se você é solteiro, você é solteira, vou colocar uma sugestão para você. Põe uma aliança na sua mão, escrita, manda gravar Jesus, para te lembrar
que você tem uma aliança com Cristo, tá? Você é noiva de Cristo, você é noiva. Põe uma aliança de noivado na sua mão. Você é noivo de Cristo. Lembra que esse noivado significa que você vai passar por privações e lutas, na alegria e na tristeza, na bonança e nas privações. Mas você vai continuar junto. A questão é que você está junto. E essa é a grande pegada. Saber que você não está sozinho. Que você não está desamparado nessa terra. Que há um Deus que olha por você. Que há anjos que cuidam de você. E há pessoas que te amam. E eu estou fazendo esse trabalho por amor a Deus, mas também por amor a você. Eu não paro de gravar esses vídeos por amor a Deus e também por amor a você, porque quando eu recebo uma mensagem, quando eu consigo ler algumas, né, que eu recebo muitas, então se eu não responder não é desdém, é porque realmente eu não consigo. Mas quando eu recebo uma mensagem, alguém diz, puxa Daniel, aquela mensagem transformou minha vida, aquele livro mudou a minha história, né? Aquela colocação que você fez no seu story do Instagram, né, me fez refletir. E isso é a maior paga do trabalho, a maior paga. Claro, eu preciso de suprimento nessa trincheira, eu preciso de dinheiro também para pagar meu aluguel, comprar ração para meus bichos, suprimento, mas e as pessoas são tocadas pelo Espírito e investem nessa obra voluntariamente em amor, não por medo de maldições, não coagidas, né? Ou com promessas de bênçãos, simplesmente o que Deus coloca no coração. Quando Deus coloca, às vezes Deus quer que você seja apenas um intercessor, outras vezes Deus te chama para ser um mantenedor, outras vezes Deus quer que você seja um divulgador para expandir, ou talvez um pouquinho de cada, né? Mas tudo ao seu tempo, tudo na direção de Deus, tudo feito em amor, né? Nada de baixa equação. Tudo que você faz sem amor é vazio. É vazio. Sem amor, nada vale. Você pode entregar o seu corpo, os seus bens, tudo. Sem amor, nada vale. Você é como um metal que retine, né? Como um sino que soa. Só isso. Você só faz barulho. Sem amor é nada. Nada vale, né? Então, se você é casado, né? Sugestão, acrescenta na sua aliança. Põe já pequenininho lá, Jesus. Lembra que você é um cordão de 3 dobras, você, sua esposa e Jesus. E essa aliança vai te capacitar a suportar as dificuldades da vida, a atravessar o vale da sombra e da morte, a continuar prosseguindo, a olhar para o alvo, a não desistir, a perseverar, a prosseguir, né? Essa aliança, a nossa aliança com Cristo, ela não é frágil, é uma aliança forte. É uma aliança para todas as circunstâncias, né? Na alegria e na tristeza. Só assim você vai poder fazer parte da noiva de verdade. Quando você entender que sim, na vida teremos aflições e a nossa aliança, ela preconiza na alegria e na tristeza, não só na alegria, né? Quando você tem grana e quando você não tem, quando você está empregado e quando você está desempregado, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Nada fica fora desse tudo, mesmo quando a gente não compreende. Aguente firme, porque ele vem. Nada vai nos separar do amor de Deus. Guarda isso. Nada vai nos separar do amor de Deus. Não vai ser o frio, não vai ser a nudez, não vai ser a perseguição, não vai ser a falta de grana. Nada vai nos separar do amor de Deus. E, gente, juntos nós somos mais fortes. Vamos orar mais uns pelos outros, viu? Lembre de orar pelo Daniel, pela Isabela, que esse soldado ainda está bastante ferido, mas estamos prosseguindo. Abatido muito, mas não derrotados. Derrotados não. Nós vamos continuar trabalhando para a honra do Cordeiro, para a vergonha do inferno e por amor à sua vida, sempre oferecendo o melhor para você. E hoje eu quero deixar essa palavra de esperança, sabe? Deposita a sua esperança aos pés da cruz. E lembra que a aliança que você tem com Deus, ela preconiza também dificuldades. Ela também está implícita momentos de privação. Não é o diabo. Às vezes é lapidação de Deus. É para forjar a sua fé, né? Se fosse assim, casamentos não durariam, né? Na primeira briguinha, no primeiro impasse, na primeira privação, não. O amor não supera. Quando você ama uma pessoa de verdade, não importa se ela esteja doente, não importa se ela sofreu um acidente, se tornou cadeirante, você continua amando, não é verdade? O amor é incondicional. É assim que tem que ser com Deus, incondicional. Não importa o que aconteça comigo, não importa o que aconteça na minha vida. Eu vou continuar louvando a Deus e vou continuar amando a Deus da mesma forma, porque o meu amor por Ele não é condicional, é incondicional. Eu amo Ele em qualquer circunstância e eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. E quando a minha missão acabar, eu vou ter um encontro maravilhoso com Jesus e vou poder dizer para Ele, Pai, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e nada me separou do Teu amor. E vou poder abraçar meu filho novamente.
É isso, gente. Que Deus abençoe grandemente vocês, viu? Um grande abraço a todos, que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima semana.